E aí, isso já tem, não somos nós que iniciamos, mas já tem um bom tempo que tem esse movimento, né, de nós, de dentro do axé, e aí pensando numa postura bem decolonial, né, de desconstruir essa coisa da neutralidade do pesquisador, né? Então a gente faz questão de dizer, nós falamos de dentro, nós falamos de nós estamos implicados, né? E eu acho que nada melhor do que nós para nos conhecermos e fazer um movimento de colocar as linguagens dos terreiros, as nossas linguagens, nas nossas pesquisas. É um pouco isso que a gente vai trazendo, tanto no livro Baixada Negra, como no livro que eu trouxe, né, falando sobre educação nos terreiros, como acredito também nas poesias da IA, né, que é um reflexo do que a gente tem dentro dos nossos terreiros, do que a gente tem nos nossos quintais, né, da Baixada Fluminense. Uma vez a gente conversando, o professor Nelson falou isso, algumas práticas que a gente vê nos terreiros de candomblé, a gente também vê nas famílias da Baixada Fluminense. O banho de poço, o chá, né, dar banho de benzer com a erva, independente se está dentro do terreiro ou não. Então essa cultura dos quintais também, que é uma cultura preta, né, e que está ligada também a essa ancestralidade de terreiro. Mesmo que a pessoa não se declare, não sou de terreiro, mas tem uma prática preta nesses territórios. Então é um pouco esse movimento que a gente vai tentando fazer, né? E aí a gente veio conversando sobre isso, de tentar... a nossa preocupação é da gente não cair nas armadilhas coloniais da academia, né? Não cair nas linguagens, nas teorizações a partir da perspectiva deles, porque nós temos as nossas próprias teorizações, nossos referenciais teóricos. Então acho que a gente tem mais esse cuidado na hora de selecionar critérios para a gente pensar a nossa pesquisa, para escrever a nossa pesquisa e para devolver também para a nossa comunidade e para as comunidades vizinhas também as nossas pesquisas. Mas eu imagino que isso é muito difícil, porque a validação vem desse olhar eurocentrado, né? Então, você manter essa linha dorsal é muito complicado, eu imagino, não? Isso é verdade. A gente conversava como que a dificuldade é você entender as ferramentas, né, e utilizá-las também a nosso favor. Então a gente dizia isso, como que a todo momento a gente sabe que para avançar você tem que jogar o jogo. Então a gente vai ter que descobrir até que determinado momento, né, você pode ceder e o que você cede, né, para poder avançar. Então essa é uma articulação importante do grupo, porque a gente, enquanto estudantes, moradores, né, pesquisadores, professores, especialmente da educação básica, em um território periférico, a gente percebe que essas estratégias, né, que a Marta apresentou, a gente vive sem se dar conta dessa referência, né, que é uma referência que a gente vai praticando, e a gente fala assim, gente, mas de onde vem essa solidariedade, né? De onde vem essas redes? Como é que a gente cresce e se constrói? Então, esse é um ensinamento que a gente também partilha e vai identificando na nossa trajetória, né? Alguns identificando e vivendo nas suas práticas e reconhecendo a sua branquitude, como eu vivi enquanto moradora da Baixada e bolsista, né? Proveniente de um pré-vestibular comunitário, que era pré-vestibular para negros e carentes, e eu vou me dar conta disso quando eu chego bolsista na PUC-Rio, né? E aí eu estou junto lá, vivendo, ralando dentro de toda uma lógica para estar em um universo acadêmico, mas aí eu me dou conta do impacto que tem racial quando um amigo do meu lado está em uma biblioteca e alguém pergunta para ele onde é o livro tal. E aí eu me reconheço, né, esses privilégios. Então a gente, enquanto rede, vai aprendendo, vai circulando, vai entendendo como que a gente constrói esse universo e como que a gente também não pode correr o risco de ter acesso a esses espaços, mas usufruir deles. E, ao mesmo tempo, fazer com que isso crie novos caminhos, novos mecanismos. Então, enquanto grupo, né, a Cor da Baixada, a gente se alimenta desse processo, de cada vez mais, né, chegar com novos graduandos, com novos pesquisadores, agora especialmente com alunos que são da rede pública também, que estão com essa iniciação científica a partir do ensino médio, e que a gente diz é possível, né? É possível como? Mas é possível em rede, é possível pegando esse mecanismo, essas ferramentas e tentando usá-las de uma maneira que a gente sabe que tem hora que a gente cede, a gente recua, a gente avança, né? E vai se ajudando nesse processo. Então tem um pouco disso, dessa nossa vivência nesse grupo Cor da Baixada, né? A gente vai
lendo a nossa história e lendo esse processo em conjunto e, enfim, avançando. É interessante, eu estava aqui ouvindo, né, essas estratégias. Eu estive na academia na década de 80, eu ainda não era iniciada no Candomblé. E voltei à academia assim que me iniciei, no ano 2004, como Iaô, né? Então foi muito interessante perceber, né, numa lacuna de 20 anos entre né, a década lá de 80, 84 e 2004, né, a diferença de estar na academia a partir desse outro lugar. Né? Eu fazia letras na década de 80, né? Me debruçava mais sobre a poesia, a literatura, enfim. E voltei para fazer ciências sociais e buscar ali o campo da antropologia. E voltei para a academia iniciada e transitar naqueles corredores em alguns momentos de preceito, né? Carregando nossos fundamentos, né? Chorou, enfim, tudo aquilo que a gente... E transitar naqueles corredores e ser essa presença, né? Desse lugar e ao mesmo tempo dialogar com a academia, né? E se entender com a academia, né? Do ponto de vista de também ser pesquisador e pesquisar, escolher pesquisar, porque a questão da neutralidade, escolher pesquisar sobre a minha família de axé, meu avô, né? Um ancestral, a partir desse lugar, enfrentando as dificuldades e os dilemas e as pressões que a própria academia, esse olhar, né? Eurocentrado e dessa exigência, dessa neutralidade, como é que você vai dar conta de uma pesquisa que fala por dentro e aquilo tudo que a gente sabe. Então foi realmente a minha pesquisa, eu não titulei, porque eu encontrei realmente uma dificuldade muito grande pelo tempo, né, o próprio campo, a própria pesquisa, e ela ser atravessada também por um componente que não é levado em conta dentro da academia, que é o componente da própria espiritualidade. Eu estava falando de um ancestral, então muitos foram os componentes. E que estratégias fazer com que isso... Então eu qualifiquei, mas não titulei. E resolvi fazer um movimento de novo para dentro e partir de uma escrita, né, e falar de um lugar de dentro. E aí, com isso, vem essa escrita da poesia que começou nesse primeiro momento de recolhimento, de iniciação, de fazer o santo. Esses poemas foram surgindo, né, e foram sendo levados e retornam aí na pandemia, e eles vão surgindo desse lugar de recolhimento, desse lugar do axé, desse lugar de diálogo com esse sagrado. E é um outro lugar de escrita, né, que vem por dentro e que não é um lugar subalterno, e que a gente precisa dizer que essa escrita, né, escrever contos, escrever narrativas, escrever de um outro lugar, não é escrita subalterna, e é uma escrita legítima de um lugar de dentro, né, e dessa relação. Então acho que é muito isso. E há um questionamento muito grande. Por que o seu primeiro livro? Porque havia uma expectativa muito grande que a minha pesquisa fosse produzida e transformada em livro, né? E eu começo esse caminho a partir de um livro de poesias, e um livro de poesias que fala de uma relação, né, com esse sagrado. Tanto nas poesias como na própria ilustração do livro. É um diálogo, né? Da pessoa que ilustrou, que também é um menino, um rapaz de axé, né, nos nossos diálogos, e da própria poesia. Então é muito interessante ver, para mim são estratégias também. Eu acho que ela vem como estratégia para dizer e falar desse lugar, referendar esse lugar, reforçar esse lugar também por dentro. Bem, eu acho que o Candomblé é pura poesia. Então, assim, foi muito fácil para mim, tá bom? Eu queria entender um pouco, assim, quando eu falo de constituição desses 13 municípios da Baixada, né? Então, se 85% são de pessoas pretas, né? Como se constitui esse público, essa população preta? Da onde vem? São resquícios da onde? Na roda anterior, a gente estava falando um pouco de Campinas. Campinas foi a última cidade paulista a não ter, né, escravidão mais, né? Foi a última. Isso reflete nos dias de hoje, né? Na Baixada, como que é essa consciência racial, né, na Baixada, e da onde vem? Como que foi constituído essa população? Então, a população negra da Baixada começa ainda com os africanos, lá no século XVII, e nas estatísticas que a gente tem feito desde o século XVII até o século XIX, a maior parte da população sempre foi de africanos e descendentes de africanos. Isso historicamente. Desde quando tem como contar. A gente conta, por exemplo, com os livros da Igreja Católica, os livros chamados de batismo.
Então você pega, por exemplo, o livro de batismo de homens livres, de homens escravizados, descendentes de africanos, você vai ter um número muito maior de batizados. Daí se considerar que a Igreja Católica ela é a religião da colonialidade, se tivesse mais brancos teriam batizado. Então é muito fácil definir isso. Da onde vem esses africanos ainda no tempo do tráfico atlântico? Principalmente de Congo-Angola. A grande maioria dos africanos abaixados são bantus. Por exemplo, eu tenho um livro de batismo especificamente que eu trabalhei, de uma freguesia chamada Santo Antônio da Jacutinga, que há período que chega a 93% da população africana que vem da região banto, Congo-Angola. Aí ali Congo-Angola vai Benguela, Cabinda, tem as etnicidades mais do interior, tipo Caçange, Reboa, são todos ali daquela região, né? Tem uma galera mina que chega, que é da África Ocidental, que eles são muito pouquinhos, mas são muito barulhentos, é muito interessante. Então, assim, enquanto você vai encontrar eles assim, em situações sempre muito de confronto com a escravidão, né? Esse pessoal mais assim da região de Yorubá, né? E aí, quando se somam com os bantus, algumas pessoas de origem, por exemplo, de Cabinda e mesmo de Caçange, do interior, assim, muito aguerridos na luta mesmo, porque você tem lá, isso é um fenômeno no Brasil, né? Você tem um conjunto de pessoas que estão lutando contra a escravidão do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da negociação, para tentar uma carta de forria para os filhos, etc. E você tem uma galera um pouco menor, né, uma minoria, que está mesmo fugindo, criando quilombo, matando o feitor, né? Então você tem esse processo que é uma dinâmica muito interessante. Aí quando dá o fim da escravidão, já no período após a abolição, é uma coisa muito interessante, porque a Baixada se construiu em dois mitos. Primeiro é o mito de que o pós-abolição, a Baixada embranqueceu com as imigrações italianas e alemães e portuguesas que vieram fugidos, primeiro do processo de unificação desses países, no finalzinho do século XIX, e depois com a própria Primeira e da Segunda Guerra Mundial. De fato, vieram muitas pessoas para essa região, da Itália, da Alemanha e de Portugal, principalmente, Espanha um pouco menor. E depois tem outro mito, que é o mito do nordestino que vem, né? E aí, de fato, também você tem muito nordestino, uma presença muito forte do nordestino na Baixada. Mas quando a gente vai para a estatística, para os livros de batismo, aí você vai ver as famílias negras que saíram do pós-abolição da região do Vale do Café, né, no Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, um pouco de São Paulo, e também o pessoal que vem do interior de Minas. Essa população vem para a Baixada. Só que elas são invisibilizadas nas políticas públicas e nos registros históricos. Daí, inclusive, é um livro a quando a Baixada vem mostrar essas estatísticas, dizendo, ó, desde sempre nós fomos população, uma maior quantidade de população negra. Então vem para cá nesse período. E tem uma coisa muito interessante, que são os próprios nordestinos, que de fato você tem uma coisa nordestina, mas são nordestinos negros. E isso é muito fácil, por exemplo, no Candomblé, Mãe Regina do Bombochê, Joãozinho da Colmeia, Pai Cristóvão, é tudo desse período, né? A Mãe Maria do Pantanal, né? É o de Xangô, Valdemiro de Xangô. Eu estou falando só assim, de cabeças mais antigos, né? Tio Osvaldo, né? Tudo pessoal que vem do Nordeste, eu nem sei se Tio Osvaldo vem do Nordeste, vem da Gamboa, né? Mas provavelmente de família de vem do Nordeste dele, né? E aí, esses são famílias nordestinas de fato, que vem para Baixada, mas é o nordestino preto que vem também. E isso é uma coisa que o pessoal que está estudando o fenômeno do nordestino da Baixada não racializa, porque aí tem uma necessidade de não racializar isso para também não pensar, né? Porque quando a gente racializa, por exemplo, a questão da migração, você vai ter que enfrentar por um problema do racismo, né? Vai ter que enfrentar o problema da polícia abordando jovens negros muito diferentemente como se aborda um jovem branco, e por aí vai. Aí, para não enfrentar essas questões que estão no dia a dia na flor da pele, as pessoas acabam passando por cima dessas questões que estão muito latentes nos documentos, né? E aí é isso. Bem, não sei, todo mundo deve conhecer o podcast do Mano a Mano, sim, né? Eu gosto muito de uma frase que o meu poeta, Mano Brown, fala, que tem que dar cor aos personagens, né? Então, acho que quando você dá cor aos personagens, a história muda totalmente, né? Pensando um pouco, né, nessa questão, que histórias que... É engraçado, né? Eu fiquei pensando aqui.
a nossa cultura vem muito pela oralidade, né? A gente tem poucos livros, né, que contam essa história. Então, vai passando de geração em geração. Que histórias vocês descobriram? Que heróis vocês descobriram nessa pesquisa que a gente não conhece e que todo mundo do Brasil deveria conhecer? Vocês conseguem falar? E também nessa pesquisa também? Já. A pesquisa que eu comecei a desenvolver foi justamente nessa tentativa, né, de resgatar essas vozes, esses personagens esses que estavam silenciados, né? Eu utilizo muitos anúncios de jornais africanos, né, escravizados que fugiram e tiveram lá seus anúncios nos jornais. E a partir daí a gente começa a perceber que dá para a gente perseguir a trajetória dessas pessoas de um determinado período. E a gente consegue entender um pouco de onde essa pessoa vem, né? Por que essa pessoa está fugindo, qual era ali a realidade que ela estava passando naquele momento. E tem uma coisa muito interessante que eu gosto de falar sempre, né? Por que eu comecei essa pesquisa? A gente estava num dia de estudo nosso, em que a gente, né, tirava ali um dia para ler um texto, discutir aquele texto, e em um determinado momento a gente estava falando de biografia. E aí o Niel estava conduzindo a discussão e ele falou o seguinte: se você fosse, né, perguntou para todos nós, se vocês fossem produzir hoje uma biografia, de quem você, né, faria? Qual seria o seu personagem? E aí naquele momento, aquilo ali me despertou algo, né? Naquele momento, no segundo período da graduação, eu falei para ele que eu faria uma biografia da Anne Frank. E aí ele falou assim: mas já tem tantas, né? Tem tantos personagens aí, tem tantas histórias, por que você vai fazer mais uma? E a partir daquele dia ali, né, eu saí dali querendo, de fato, trazer histórias novas, biografias novas. E foram muitos, né? Muitos africanos livres, que eram as pessoas escravizadas, porém, né, elas não poderiam mais ser escravas, porque já tinha passado esse período do tráfico. Elas tinham ali uma outra condição jurídica. Eram africanos livres no nome, né? Era uma condição jurídica, mas esses africanos, eles passavam por uma tutela, precisavam passar ali por 14 anos de trabalho compulsório, né? E geralmente a fuga demonstrava ali um momento de conflito, porque a escravidão ela não foi só conflito o tempo inteiro, ela foi muito negociação. Mas quando essa negociação falhava, a gente percebe que existem aí essas rupturas, essas fugas. E nem todas as fugas também são fugas definitivas. Muitas dessas pessoas fugiam para encontrar pessoas queridas, né? Muitas dessas pessoas também fugiam para conseguir provas, né, de que o seu período de escravidão ilegal já tinha acabado. Então é uma série de questões que vai trazendo, né, pra gente. E você estava falando que vem muito da oralidade. Esses anúncios de jornais são anúncios muito cruéis, né? São anúncios pequenos, geralmente, e anunciavam como se fosse coisas, né? Eu perdi uma coisa, porque era dessa maneira que o escravizado era tratado, e o africano livre também. E aí colocava geralmente o nome da pessoa, né? Colocava ali as características físicas, né? Geralmente defeitos, porque na tentativa de encontrar tinha que individualizar. Então, embora sejam anúncios muito pequenos, são anúncios que trazem marcas da oralidade. E para além daquele preconceito, daquele estereótipo, a gente consegue também perceber quais eram as vontades daquela pessoa, né? Tem um dos casos que me marca muito, que era uma africana recém-chegada, não falava bem o português, né? E ela dizia o seguinte: o nome dela é Rita, mas ela não quer ser chamada pelo nome, né? Ela diz que o nome dela é Maria. Ou seja, uma pessoa que não tem ali a habilidade linguística ainda já dizia o seguinte: olha, eu quero ser tratada assim, né? Porque uma das primeiras coisas que acontecia era o batismo, e com esse batismo a pessoa perdia o nome. Além da violência da escravidão, né, uma segunda violência aí era a perda do nome. E a gente começa a perceber que essas pessoas, elas estavam ali o tempo inteiro na agência, o tempo inteiro resistindo e dizendo: olha, né, eu quero a minha vontade respeitada. Então, dentro desses anúncios de fuga, a gente consegue resgatar um fragmento, né, dessa trajetória. Em alguns casos, a gente consegue resgatar mais a partir do concessionário, a partir do senhor, né, e a gente consegue, durante mais anos, visualizar essas pessoas. Mas sempre nessa tentativa de sair daquele olhar senhorial, né, de enxergar aquela pessoa, de onde ela veio, os costumes dela, o que ela queria fazer. Né? Porque nem todo mundo que fugia para a liberdade.
Às vezes fugir porque você estava sendo prestes a ser vendida, né, separada do seu filho. Então são questões muito latentes que a gente o tempo inteiro resgata com essas biografias, né? A nossa tentativa, a nossa busca é justamente dar voz a essas pessoas que foram silenciadas. Por que a gente tem que contar a história, mais uma vez, dos reis e rainhas? Eu tenho tantas, né? Sim. Vamos dar voz também a essas pessoas que estiveram aí o tempo inteiro na luta. E aí são muitas histórias. Muito bom, Juliana. Que personagens ou histórias você descobriu nessa pesquisa, né, que você trouxe para a poesia? Na minha pesquisa, durante o mestrado, a história do meu avô, né, o babalorixá Antônio Mutalambô, era assim como ele era conhecido, Antônio Gomes de Oliveira, Antônio Mutalambô. E eu trago entre a cruz e o alfá. Ele era um homem de Oxóssi, né, iniciado por Orixá Oxóssi. E entre a cruz e o alfá, porque é a trajetória do babalorixá Antônio Mutalambô, que era como ele era conhecido. E foram justamente essa encruzilhada, né, dessa trajetória dele. Enquanto sujeito multifacetado, era um sujeito que perpassou por vários caminhos. Ele era artesão, foi político, né? É um homem ligado à cultura, fortemente à cultura popular, que demarcou um lugar no estado de Sergipe de construção de uma família de axé nesse estado, né? Que ao mesmo tempo sofria de uma invisibilidade. Morreu ainda jovem, que a gente considera com 57 anos, nos anos 2000, né, e deixou um legado, uma família que demarca uma identidade dentro do candomblé sergipano, porém há uma invisibilidade. Então a minha ideia, enquanto pesquisa, era trazer essa história desse sujeito, não do ponto de vista de uma biografia, mas partindo da biografia dele, analisar essas estratégias de sobrevivência, porque ele, em algum momento da história, da trajetória dele, ele se consagrou padre da igreja brasileira e instaurou a igreja acoplada ao terreiro, ao barracão do terreiro. Então é muito interessante que há uma porta, né, fronteiriça entre a igreja e o barracão do terreiro, e a história se passa muito nessas fronteiras, nessas encruzilhadas. Então era muito interessante perceber essas estratégias. E no momento de falecimento dele, trazendo essa história da morte dele, a morte dele se deu com toda a ritualística do candomblé. Então, e recentemente, para dar o nome, mais um conflito, né? O nome da rua onde o terreiro se instaurava. Então ficou um conflito: Padre Antônio de Oliveira, Babalorixá Antônio de Oliveira, né? Artesão Antônio de Oliveira, ou apenas Antônio Gomes de Oliveira. Então, esse conflito não se resolveu, a rua ainda não conseguiu ter o nome modificado por conta desses conflitos. Então, são muitas coisas atravessando esse sujeito, e eu tinha, para além da curiosidade, a vontade de trazer essa história e, a partir dessa história, analisar categorias como memórias, narrativas. E esses conflitos foram muito fortes no campo, né? E o tempo que eu tinha para a pesquisa, que a academia exige, né? Aqueles 2 anos, e diante de todos os conflitos e todas as mudanças pelas quais eu mesma fui passando, do ponto de vista religioso, de Iaô, Ebome e por aí vai. Então, tudo isso dificultou para que eu pudesse, em tempo hábil, entregar, defender. Na verdade, eu qualifiquei, mas não defendi. E tomei como iniciativa de entregar essa história, mas não do ponto de vista do que a academia me exigia. Mas eu quero entregar essa história de um outro lugar, né? A partir de um outro lugar, com outras estratégias, com outras possibilidades, né? de narrativas, possibilidades audiovisuais, enfim, por outros caminhos. Mas eu vou entregar essa história. No meio do caminho dessa pesquisa, eu encontrei a minha própria história, porque lendo Guerra dos Orixás, um clássico da antropologia, eu me deparei com a história do meu tio, que eu não sabia. Então, quando eu estava lendo Guerra dos Orixás, da Ivone Magui, comecei a reconhecer uma história que eu ouvia na minha infância, fui ouvindo. Eu disse, gente, eu estou reconhecendo isso aqui. E aí busquei o meu tio é babalorixá, o irmão da minha mãe, migrante do Nordeste para o Rio de Janeiro, constituiu o terreiro dele, o axé dele no Rio de Janeiro, na Baixada. E ali no livro da Ivone Magui, eu fui reconhecendo a história dele. Tem um nome modificado e tal, e é uma história de conflito também, entre ele, né, babalorixá, e a pesquisadora. Né? Disso gerou o livro
Prova de Fogo, e um filme também, na década de 70, Prova de Fogo, numa contenda com a antropóloga, com a pesquisadora Giovanni Magui, uma contenda judicial, enfim. Então eu fui descobrindo também esses conflitos, fui me vendo também dentro desse conflito, me vendo reproduzir, né, estar reproduzindo a mesma história, na verdade, de conflitos e também conflitos entre, né, o pertencimento religioso e a academia, enfim. E foi bem interessante. Eu acho que o que eu trago nesse sentido são essas histórias na relação com a academia, minha própria história e a história para a qual eu me debrucei em pesquisar desses conflitos, né? O livro, na verdade, é um livro de poemas, e que, quando eu digo a poesia que vem do mar, é essa poesia que vem dessa escuta, desse lugar do sagrado. Então são diálogos com esse sagrado. Eu sou iniciada por Orixá e Iemanjá, né? Tenho uma relação desde sempre, desde a meninice, com as águas. Sou de uma cidade ribeirinha, Aracaju é banhada por águas de rio, de mar, essas águas de encontro mesmo. Sergipe é um território com 5 barras oficiais de encontros de rio e de mar. Então eu sou cria, né, disso, sou filha de alagoana e de pernambucano, também lugares nordestinos que são banhados, né, litorâneos, enfim, eu convivo com isso desde o meu nascimento, minha infância. E essa relação com as águas vem desde sempre. E sendo iniciada por Orixá e Iemanjá, e nesses diálogos com esse sagrado é que vem vindo. Eu não sei recitar um poema sem lê-los. Eu sei partes, porque eles não são meus. Eles não são meus. Então eu apenas sou um instrumento de colocá-los para fora, né, para o mundo, e fazê-los ecoar e chegar a quem, né, aos ouvidos que estiverem, né, também conectados com esse sagrado. Então é muito desse lugar de recolhimento. A pandemia foi um lugar de recolhimento, e é muito desse lugar de escuta daí. Dessas dores, dos conflitos de uma mulher também de 56 anos, né, que dentro do axé a gente vê a senioridade e o princípio do envelhecimento de um outro lugar, né, que é diferente da nossa sociedade. Então são poemas que vêm dessa escuta, desse diálogo, né, com essa Iabá, com essa voz que me fez ecoar isso aí. Perfeito, bonito. E a Faluja também falou um pouco dessa negociação, que não negociado vira conflito, né? Que conflitos aconteceram na Baixada? Teve algum momento de movimentos, né, de grupos mesmo, né, tentando essa liberdade, ou tentando seus direitos? Teve algum que a gente possa destacar aqui? Teve muitos. Por exemplo, a gente tem... assim, quando você falou, conta uma história desses africanos, e com medo do microfone chegar na minha mão, eu tenho muitas dessas histórias. É mais sábio. Porque eu estou há muitos anos catalogando isso, assim, de biografias de africanos. Então tem muitas histórias. E tem as minhas preferidas, mas vou falar então dos conflitos. Eu tenho a história do Joaquim Mina, que em 1868, mais ou menos, já no fim da escravidão, ele passa o mês de janeiro inteiro, né, um calor pior do que esse de hoje, numa região chamada Tinguá, que é em Nova Iguaçu hoje, na época era a Vila de Iguaçu. Ele estava trabalhando numa lavoura, e era um homem já de 58 anos, então era um senhor já, né, e calejado pela escravidão e tudo. Ele vinha dessa região Iorubá, da região Malê, né, região, pessoas que estão muito marcadas por essa ideia da guerra como, né, uma dinâmica da vida. E aí quando chega às 7 horas da noite, que eles vão ser recolhidos para descansar, o feitor vira para ele e fala: não, você não vai descansar, você ainda vai ter que consertar as cercas. Ele fala: eu não vou não. Só que ele é uma pessoa escravizada. E o feitor na hora pega o chicote e resolve chicoteá-lo. Então você vai, porque eu vou te chicotear. Só que o feitor era um homem muito pequenininho. E ele era, embora um senhor de 58 anos, era um homem de quase 2 metros de altura, muito alto, muito forte. Então quando o feitor puxou o chicote, ele catou o chicote, segurou, falou: mas eu não vou te revidar. Foi à casa do Senhor. Aí vira na casa do Senhor e fala para o Senhor: olha, o que está acontecendo é que eu passei o dia inteiro, olha o sol que deu hoje, estou extremamente cansado. Ele manda consertar a cerca, ele pode consertar amanhã, não há problema nenhum. E aí eu digo que não, que eu preciso descansar, e ele vai me chicotear, toma o chicote. O feitor pega o chicote, dá na mão do feitor e fala: amarra ele no tronco e 50 chicotadas nas costas dele. Quando tiram a roupa dele, já tem muitas cicatrizes.
Isso é uma marca dos conflitos que ele viveu ao longo da vida dele inteira, muitas cicatrizes nas costas. E aí ele toma umas 50 potadas ali, né? Vai para, se recolhe na senzala, assim, extremamente enervecido, chateado, aborrecido, pensa em matar o feitor, pensa em fugir, pensa não sei o quê, e aí ele está ali na Serra do Tinguá, que é o lugar onde o Manuel Congo, uma parte dos 500 escravos que fugiram com o Manuel Congo se refugiaram e não foram recuperados. Ele podia muito bem se esconder numa serra, mas ele não, ele desce, escondido, 5 horas da manhã, vai até a estação de trem, pega o trem, vai para um lugar onde ele tinha familiares, que chama Belém, que hoje é o município de Japeri. Lá o pessoal fala para ele, olha, aqui é o primeiro lugar que eu vou te procurar, porque todo mundo sabe que você é parente. E aí ele pega o trem de novo e vai para Niterói. Ele consegue um rábula, que é um advogado tipo era o Luiz Gama, no Rio de Janeiro, acompanha ele até a delegacia da província de Niterói e vai dar parte do feitor e do senhor, porque havia desde 1839 uma lei costumeira que dizia que o castigo ele ainda poderia existir, mas desde que fosse justo. É claro que a gente não sabe o que é justiça de castigo, mas havia essa lei. Então ele vai usar a lei ao favor dele. Então ele pega o rábula e ele vai dar uma parte, eles fazem corpo de delito. E o delegado geral da província pergunta, por que você não foi no subdelegado lá do município? Ele fala, porque o subdelegado é amigo do meu senhor, que é amigo do feitor, não ia adiantar nada, não escravizado lá, então eu vim para cá, para vocês me ouvirem. Aí ouvem ele, eles fazem um processo contra isso, 1868. Eles fazem um processo, e aí no final a história não é tão bonita, porque no final o desembargador que pega lá o caso resolve mandar isso para a jurisdição da onde aconteceu o problema, aí cai naquilo que ele está dizendo. E aí um juiz, é muito engraçado, porque em Nova Iguaçu tem a rua, uma das ruas principais, chamada Barro Júnior. E o nome desse juiz municipal que vai dar conta dele, chama Barro Júnior. E aí, obviamente, que o Barro Júnior, o juiz da época, manda anular o caso e ele tem que voltar para onde tudo começou. Né? E aí eu perco, obviamente, ele de vista, porque o documento para por aí. E aí a gente tem hoje a cidade chamada Barro Júnior, a rua principal, e o Joaquim Mina não existe. Mas é interessante porque o caso Joaquim Mina, ele exemplifica muito bem essa história do conflito e da fuga. Né? Porque ele está já a vida inteira calejado de tanta luta, de tanto enfrentamento, de tanto murro, né, que ele dá e que ele resolve buscar outros caminhos. E isso é muito interessante do ponto de vista de entender que o africano, independente da condição social que ele tinha, ele é um ser que pensa, que faz a leitura de mundo e que vai buscar, inclusive, condições jurídicas para poder conseguir sair desse lugar da escravidão. Porque a gente fala muito da escravidão e a gente no Brasil tem uma imagem da escravidão como algo definitivo. Mas para muitas dessas pessoas que vieram para dizer como escravizadas, a escravidão foi um período da vida delas. Elas não nasceram escravizadas na África. E aí, por um infortúnio da vida, por qualquer razão que seja, ele vira escravizado, vem para o Brasil, e no Brasil se tornam libertos. Né? Então a escravidão é um período da vida de muitos desses indivíduos. Então a gente precisa também ler essas pessoas para além da escravidão e das identidades, das sociabilidades que eles vão construindo. Né? Aí, se você me permite rapidinho, por exemplo, um pouco antes, isso em 1798, tem uma mulher chamada Gracia, que veio da Guiné. Ela vivia no Rio de Janeiro, como uma negra de tabuleiro, que do Rio de Janeiro que são famosas, né? Que é aquelas mulheres que vendiam coisas de tabuleiros na rua. Elas ganhavam muito dinheiro. E aí ela consegue acumular o dinheiro da alforria dela, porque havia um acordo, muitas das vezes do Senhor, que o Senhor falava assim, você pode trabalhar na rua, e você só tem que pagar uma jornada de trabalho, que chamava de jornal. E aí o que essas pessoas conseguiam, para além dessa jornada, elas iam guardando. E ela tinha dinheiro para comprar a própria alforria dela. E ela faz um acordo com um homem que tinha dentro da senzala e falou assim, se você casar comigo, eu compro a sua liberdade e não a minha. Então ela, na prática, ela acaba comprando o marido. E aí ela compra o marido, dá liberdade para o marido, os dois trabalham junto, compram a liberdade dela, eles juntam algum dinheiro. E aí é que vem uma coisa muito interessante deles. Eles, ao invés de ficar na cidade do Rio de Janeiro e ser mais um casal de ex-escravizados, eles resolvem ir para Iguaçu, lá para a região do Tinguá, perto de onde depois veio viver o Joaquim Mina.
E lá era uma região muito pequenininha, e eles foram ser das Irmandades Católicas. Ela foi da Irmandade do Rosário, foi da Irmandade Nossa Senhora da Conceição, e eles conseguiram criar um pequeno engenho de farinha de mandioca. E tinha, inclusive, africanos escravizados trabalhando para eles, que eles faziam um acordo com esses africanos escravizados para poder obter a alforria, eles próprios obterem a alforria deles através do trabalho. E é muito interessante a Gracia, porque ela era a Gracia da Guiné, né? E quando ela se torna alforriada, ela tem direito de ter o sobrenome do senhor. Então porque o senhor dela chama Luiz Magalhães, então ela tinha que ser Gracia Magalhães. Mas ela, embora fosse da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, ela é devota Nossa Senhora da Conceição. Então o nome dela vai ser Gracia Maria da Conceição Magalhães. Então ela fica com um nome extremamente pomposo, né? E aí é muito interessante, porque quando você, por exemplo, pega os bens dela, eu tive acesso ao inventário dela, quando ela morre. E aí no inventário dela não tem uma imagem Nossa Senhora do Rosário. Todas as imagens, cordões, não sei o que, medalha, tudo Nossa Senhora do Rosário, né? E do Nossa Senhora da Conceição, embora ela fosse da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, né? E aí é muito interessante, porque quando ela morre, ela deixa a casa de farinha dela por um ano para um africano chamado Antônio, que ainda não tinha conseguido a alforria. Ela fala: Antônio pode trabalhar um ano nessa casa de farinha, e depois de um ano, se ele não comprar a liberdade dele, ele terá o destino dele estabelecido pelo inventariante. Lucrécia pode trabalhar um ano. Se ela não conseguir a liberdade dela em um ano, ela pode trabalhar mais um ano ainda. Então ela dá 2 anos para Lucrécia a liberdade. E depois disso tudo, os meus bens vão para um rapaz chamado Luiz Magalhães, que era um africano que tinha trabalhado com ela lá atrás, e era bem mais jovem que ela nunca teve filho. A gente imagina que isso foi uma relação afetiva que ela deve ter construído com ele, por alguma razão. E aí a gente vai vendo também como que essas pessoas vão, num período curto de escravizadas, elas conseguem fazer uma virada, né? E vão fazendo essas negociações. Agora, a Baixada, para além disso, dessas histórias que a gente está contando, é um lugar de muitos quilombos. Os quilombos da Baixada é chamada de Hidra de Iguaçu, porque os quilombos eram destruídos e eles ressurgiam como a Hidra de Lerna, né? Inclusive o ministro da Justiça, em 1876, ele faz um documento dizendo que os quilombos próximos ao Rio Iguaçu, eles pareciam a Hidra de Lerna da mitologia grega, que o Hércules cortava uma cabeça e apareciam duas, porque eles sempre ressurgiam. E esse quilombo, na verdade, a gente sabe que não era um quilombo, eram vários, mas o quilombo principal chamava Quilombo do Bomba, que tinha um rei chamado Gabriel, que era um africano banto. E quando Gabriel morreu, isso é muito interessante, quem assumiu a liderança foi uma mulher, chamada Marta. Eu ainda não sei muito detalhes sobre a vida dela, tem um anúncio de jornal de 1869, se eu não me engano, dizendo que a rainha daquele quilombo agora é uma Marta, e que ela é tão perigosa quanto o tal Gabriel de tempos atrás, né? Então é mais ou menos isso. Agora eu estou de descobrir quem é essa rainha, né? Se ela é africana. E os acessos a esses documentos, Nelson, Juliana, Eliane, como que vocês chegam, né, a esses documentos? Porque é isso, né? A gente não tem onde buscar. Acho que até na primeira roda não chega nem os livros para mim poder trabalhar esse tema dentro da minha escola. Então, como vocês chegam a esses documentos? A maioria dos documentos que eu utilizei na dissertação estão na Biblioteca Nacional e estão disponíveis online, porque agora nós temos a hemeroteca digital. E lá nós temos um acervo muito grande de jornais, né? E aí a gente consegue pesquisar por palavra-chave, consegue pesquisar por ano. É bem bacana e está bem disponível, bem acessível, né? E, para além disso, os arquivos. Arquivo Nacional, que fica no centro do Rio, arquivo do Itamaraty, né, o APES, que é o arquivo do Estado, né, no caso. E são arquivos públicos também, né? Se você chegar lá, você consegue ter acesso a essa documentação. Mas hoje a gente já tem muita coisa online também, principalmente na Biblioteca Nacional, né, com essa questão dos jornais, e também no Arquivo Nacional. Legal. O pessoal não pode... assim, a Marta diz que eu sou bocudo, né? Tudo bem, a Helena também. Mas a gente faz muito tráfego dessas fontes, dessas informações, que é uma marca do nosso grupo. Então, assim, digitaliza tudo que pode digitalizar e depois bota em PDF e espalha para todo mundo, para o WhatsApp, tudo que tem. Então, essa é a marca do grupo, porque teoricamente isso não pode ser feito. Quer dizer, teoricamente não. Juridicamente isso não pode ser feito, tá? Se eu estou falando isso público,
Mas assim, quem precisar de fonte, fala Ninguém com a ouviu, gente que a ninguém gente ouviu, manda no Nelson. WhatsApp. Um monte de coisa pra Mas você. esse é um dos A gente pontos tem, aí tem mais de 100, por exemplo, PowerPoints que a gente faz no museu. E fica super disponível, assim. Ontem um menino pediu, ele falou assim, você pode mandar um material? Eu mandei, assim, juro, assim, mais de 200. Ele falou assim, nossa, era só um. Eu falei, fica aí com o teu próximo doutorado, você faz pós-doutorado. Porque a gente, porque assim, a gente fala assim, ela falou agora, no Arquivo Nacional. Aí de repente tem uma pessoa de Paraty, 3 horas de viagem para ir no Arquivo Nacional, não vai. Entendeu? Então a gente manda mesmo, entendeu? E vai mandando, e vai espalhando. Então isso é uma marca nossa, assim, porque se não fizer assim, a gente não é quilombola, entendeu? Sim, perfeito. Quer falar? Não, é porque na verdade eu só queria enfatizar essa questão do conflito, né, numa perspectiva mais atual, porque eu acho que esse é um dos maiores conflitos que a gente vive, que é no sentido de lutar pelo direito à memória. Então isso que nós estamos falando, né, de democratizar esse processo todo, ele faz parte de algo que eu tenho estudado, né, esse meu último estudo partiu em especial do Instituto Histórico em Duque de Caxias, entender por que ele foi criado e como que ele tenta, de certa forma, né, responder em especial, porque ele é criado na década de 70, quando a cidade de Duque de Caxias era uma área de segurança nacional e que ficou até o fim do regime, né, militar, nessa condição. Então, além de Duque de Caxias por conta da refinaria, né, justificativa, tinha também, né, Angra dos Reis e Volta Redonda como área de segurança nacional, impossibilitada de escolher o seu prefeito durante o regime militar. E uma das marcas desse instituto que foi criado dentro do próprio legislativo era criar uma imagem de uma cidade de progresso, ordeira, querendo apagar uma memória de resistência, esse passado todo, né, que marca não só Duque de Caxias, mas a própria Baixada Fluminense. Então, o próprio Instituto Histórico vai viver depois da abertura política, um movimento de professores que se articula através de um ato político para manter a documentação, né, o acervo desse instituto, que também se confunde muito, a gente tem pensado, né, enquanto grupo, a potência que tem a documentação local, principalmente, né, os acervos pessoais e privados. Então, Marta está aqui, né, com a pesquisa para poder falar um pouco dessa importância de documento, como que eles são necessários para contar muitas histórias. E essa importância ela acontece no local. Porque não tem necessariamente, como o Nelson falou, né, o acesso aos grandes acervos, tem muitos acervos, eles têm muita documentação, mas nós também temos muita documentação de acervo privado, né, e especialmente acervo pessoal, que precisa ser valorizado nos espaços escolares, resgatados, porque eles contam muitas memórias. Então, o nosso maior conflito hoje, né, essa luta, é para poder pensar nessas histórias, em especial da Baixada Fluminense, que está disputando essas memórias, uma cidade como a nossa, no nosso grupo lá, que está em Duque de Caxias, e aí disputando, né, que história é essa que quer ser contada, e o próprio Instituto Histórico, na sua condição, né, quando foi criado, e um espaço que se tem uma autoridade para falar sobre o passado, legitimou uma memória, né, uma memória apagando essa resistência, e aí reforçando lógicas, discursos, como se fosse uma cidade de progresso, com nomes e lugares, como a gente já sabe. Então agora a ideia é essa, né, pensar essa documentação, essa produção, mas especialmente valorizando essas ações que são cotidianas, que podem sim, né, parece que a gente está aqui transgredindo, mas a ideia é essa mesmo, né, de transgressão cotidiana, mas é no sentido mesmo de mobilizar o direito à memória. Sim, tomar posse também, né? A gente pode colocar assim. Marta, eu queria que você falasse um pouco do seu livro. Então, falasse um pouco da essência, por que você pensou nele, como você chega aqui com ele. Bom, quando você falou de contar história, me remete diretamente ao início da pesquisa, porque o que move a pesquisa, o que movimenta a pesquisa são os itãs, que são histórias de orixá. Né? E aí quando a Eliana fala de documentos pessoais, porque a minha avó de santo, Maria Helena de Ançã, ela deixa essas histórias de orixá registradas. Né? São várias páginas manuscritas do que ela foi aprendendo na vida dela de terreiro e vai registrando. Né? E pensando um pouco nessa memória que está ali posta, né? que minha avó deixa ali, vem os itãs, que são repassados para essas crianças, para todos nós, né? Para a Cipoliana que está ali, para todos nós que fazemos parte da casa, inclusive para as crianças. Nós temos famílias inteiras dentro do axé e crianças já iniciadas. Né? E como essas crianças vão recontar esses itãs.
né, essas histórias de orixá, que eu faço questão de não chamar de mitologia, porque acho que mitologia é uma outra pegada. Nós são itãs mesmo, são histórias de orixás, que não tem uma moral, né, não é para pensar em... Até porque a gente não trabalha com esse binarismo, né, de bem e mal, a gente acredita que nós somos compostos por tudo isso, né, somos seres complexos. E como as crianças, elas se apossam dessas histórias e recontam, né, por exemplo... E aí nesse livro eu vou fazer uma análise de como eles registram nos seus cadernos, que eu chamo de cadernos diários, que são cadernos que vão surgir a partir do momento de iniciação, de ritualística dessas crianças e jovens. E cada um tem uma forma de compor essas narrativas, que vão para além dessa lógica alfabética, né? Então você encontra penas, palha, miçanga, folhas, tudo isso compondo essas narrativas. E aí a gente começa a pensar que dentro das escolas a gente sempre pesquisa como essas redes educativas são tecidas, e a gente percebe que dentro dos terreiros também a gente encontra essas redes educativas. E como essas crianças se apropriam dessas histórias da oralidade. Porque apesar da gente ter esse manuscrito, o Pai de Santo não disponibiliza o manuscrito para você copiar. Ele conta o Itã. O Itã é contado e cada um vai escrever ou registrar ou não escreve, né? Deixa na memória. E quando é perguntado, e aí no livro Esse Acordo da Baixada, tem um capítulo que eu falo um pouco disso, no meu livro, tá? Mais especificamente os registros diretamente dos cadernos, e aqui nesse capítulo eu faço uma análise de uma das filhas de santo, que é a Yasmin, de Obá, que foi iniciada com 9 anos de idade, e eu peço para ela contar a história de Obá. Pergunto a ela quem é Obá. Ela diz que é uma rainha da floresta, uma grande caçadora, e eu peço para ela me contar o Itã de Obá. E o Itã de Obá, o que é mais famoso, e eu acho que é de propósito até, né, é o que fala da disputa dela junto com Oxum, né, um ato de violência de uma mulher para outra mulher. E a Yasmin, ela deleta essa parte da história. E ela conta como Obá se transforma numa grande caçadora e numa grande guerreira, e que volta ao palácio de Xangô como a chefe do exército desse grande rei. Né? Então, como essas crianças vão se apropriando desses itãs, dessas memórias ancestrais que a oralidade traz, e como elas vão reelaborando isso e trazem isso para a sua própria formação identitária. Né? Trazendo essa força de Obá enquanto rainha, enquanto grande caçadora, enquanto uma guerreira e liderança também de proteção e conquistas também. Né? Então é um pouco sobre esse universo que é muito próximo, porque a gente sabe, a gente se autodenomina religião por conta de um posicionamento político, mas se a gente pensar em religião, a gente não tem o religare, a gente já é a própria essência, é o que a gente acredita, né? Mas enquanto posicionamento político, então a gente sabe que é o modo de vida, o modo de ser e estar no mundo, e de enxergar esse mundo. E aí quando você vê uma menina, né, de 12 anos recontando o Itã com essa potência, isso te dá um afago, né, de como essas memórias ancestrais podem fortalecer os cotidianos, que às vezes são tão duros, né, a partir desses apagamentos, dessas invisibilidades, e até nos espaços, principalmente nos espaços escolares, onde a gente sofre um grande racismo religioso, né, seja nas escolas, seja nas universidades, enfim. Né, e como isso serve também de estratégia de luta para essas crianças e jovens, e para a gente também, que vai aprendendo com eles, né, nesses cotidianos. Sim. Parabéns, Marta. Gente, queria abrir para perguntas. Vocês têm alguma pergunta para fazer para o grupo? Legal. Cadê minha assistente aqui? Se puder indicar a pessoa para responder. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida, sou ela. Eu vou estar aqui, né, amanhã também trazendo, né, um show
né, para contemplar também com esse espaço tão importante, né, a partir da música também, dessas escritas de uma compositora de axé também, que traz essas memórias. Sou filha de A. Marta Salles, e quando ela traz sobre essa perspectiva, né, da relação da nossa família, das memórias, embora seja algo que é intrínseco com o que ela vive e o que ela pesquisa, né, esse objeto, né, dito como objeto, é a própria vida também, mas acompanhando essa trajetória de dificuldade mesmo, inclusive das entrevistas, né, de conseguir ligar os pontos entre os vários membros da família a partir da oralidade, eu queria saber de vocês, né, nesse olhar também de pesquisadoras também, o quanto também há esses embates sobre a oralidade, o que há também essa relação da memória dos nossos mais velhos, essas histórias que muitas vezes são contadas também de maneiras diversas, como sintetizar para trazer isso para uma pesquisa, né, a partir de várias perspectivas também dessas mesmas memórias, né, como elas são contadas também e retratadas nos documentos, né, como que vocês fazem para conseguir trazer, né, para uma tese, né, algo que de alguma forma precisa ser sintetizado, o quanto é difícil também, né, ter que sintetizar isso, né, numa escrita, né. Obrigada. Quem responde? Nelson, Marta. Tem o microfone do lado. Marta aí, Marta. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Você conseguir sintetizar, por exemplo, eu pesquisei só 10 cadernos por conta do tempo, do mestrado, né? 2 anos. Mas quando você começa a fazer a análise do material e lembrando dos cotidianos do terreiro, porque a gente está dentro, né? A gente vê que cada caderno daria uma pesquisa diferente, à parte, né? Então é um trabalho de síntese extremamente difícil, e eu sempre falo que a gente precisa também ressignificar o final da pesquisa. Eu acho que toda pesquisa precisa ter uma grande questão nas suas chamadas considerações finais, né? Porque não finda no livro, não finda na dissertação, né? Até porque a gente está trabalhando com uma outra lógica, que é uma lógica ancestral, uma lógica de memória ancestral. Por mais que eu me esforce, eu nunca vou conseguir dar conta da riqueza dessas memórias ancestrais. O que a gente faz é um pequeno recorte, e eu acho que aí eu tento fazer isso, que é anunciar. É um cuidado, acho que o próprio grupo tem, né? Que eu vi que a IA também tem quando fala dos poemas, que é anunciar, né? Que é um recorte e que não é um padrão. Porque a gente sabe que quem vai acessar essas pesquisas, esses livros, são pessoas, às vezes, que também não têm noção nenhuma do que é candomblé, né? Então a gente precisa dizer que o que eu estou falando sobre a casa, sobre as crianças, é específico daquele lugar, né? Daquele espaço que eu estou falando. Porque a gente fala que não existe candomblé errado. Cada um tem a sua própria prática. A mesma coisa são os itãs, as histórias de orixás. Cada região tem a sua forma de contar, cada região tem a sua própria forma de cantar, de denominar, de nomear suas ancestralidades. Então, acho que a primeira coisa é o que a própria Oielmi chama a atenção da gente, que é da gente mudar esse olhar e trabalhar não só com o olhar, não só com a cosmovisão, mas trabalhar a partir de uma cosmopercepção, que vai para além da visão ocidental que nos forma, né? Porque a gente sente, é o cheiro, é o som da música, é o corpo que arrepia, né? Então, eu acho que a primeira coisa é um pouco isso, é mudar a lente e anunciar que não está tudo contido ali, que é uma outra forma de se pensar a pesquisa, mas que isso não minimiza em nada, porque tem um recorte teórico, tem aporte teórico, né? Tem conceituações próprias, tem potência. Então, acho que esse é o cuidado, da gente não ir pelo viés da cosmovisão, que foi o que nos formou, mas aproveitar o que a gente tem de formação dentro dos terreiros, que eu acho que a Oielmi aponta isso muito bem, que é essa cosmopercepção que a gente precisa ter para tentar dar conta dessas questões. Espero que eu tenha conseguido responder. Obrigada, Marta. Vamos lá. Boa tarde a todas as pessoas. Quero agradecer a mesa por nos ensinar tanto. Muito obrigada. Marta, você falou um pouquinho sobre
a relação entre a decolonialidade e a prática que essa teoria ou que essa percepção ela merece, né? Então você deu o exemplo de que você fala desde dentro, você fala do candomblé a partir do candomblé. E a minha pergunta é bastante pontual. Os sujeitos que não estão desde dentro, os sujeitos como eu, que sou branca, até que ponto? Qual é o meu limite? Até onde eu posso chegar para perceber, para me sensibilizar, para militar, para estar do outro lado, mas sempre pensando que eu não estou desde dentro. Obrigada. Eu acho que um primeiro ponto é o entendimento de que a pesquisa ela não vai estar trabalhando a partir da perspectiva de ritualística. A gente está trabalhando a partir dessa perspectiva da estruturação, ressignificação dos saberes. E da ênfase que a gente precisa dar também a esses saberes que circulam nos terreiros. E aí eu me pergunto também, né, por quantos anos ou séculos nós, povo preto de terreiro, estivemos ouvindo e aprendendo a linguagem da branquitude? A grande preocupação que nós temos no terreiro é quando as crianças vão para a escola, porque elas são extremamente felizes dentro do terreiro. O que é falado ali para elas faz super sentido, o que elas vivenciam ali faz sentido para elas, elas identificam, significam, ressignificam e precisam desconsiderar e reaprender uma linguagem da branquitude, porque é essa linguagem que forma as escolas e as academias, as grandes universidades. Então eu tenho feito muito esse movimento de um pouco devolver essa pergunta, porque nós, por séculos, fomos educados na perspectiva eurocentrada, eurocristã, né? Ocidental e centrada. E aí a gente começa um movimento de afro-referenciar as nossas falas, as nossas pesquisas, as nossas publicações. Acho que por isso que é importante esse espaço da Casa Poéticas Negras, esse momento aqui, né, junto com a Marta, que fala uma linguagem próxima à nossa, de dentro do terreiro também, e que a gente também não faz essa diferenciação. Poesia para nós é referencial teórico, música para nós é referencial teórico. Então eu acho que movimentos como esses, nesse evento tão grande que é a Flip, é um movimento que precisa ser uma constante e é uma devolutiva também para essa questão, né? Porque nós sempre aprendemos a linguagem da branquitude. Então a gente começa agora, principalmente dentro das academias, quando a gente tem professores, né, formadores nas licenciaturas, de levar esses referenciais teóricos para as aulas de didática, para as aulas de introdução à pesquisa, de metodologia, porque são nesses espaços que a gente vai estar formando essas pessoas que vão estar chegando lá na ponta, que são nas escolas públicas, nas escolas de educação básica. Eu acho que é um pouco esse movimento que a gente tem incentivado e que tem nos movido também. Alguém complementar? Vocês querem complementar a resposta? Tudo certo? Eu sempre, quando eu ouço essa pergunta, eu sempre fico pensando da gente... a gente tem que se desconstruir, eu acho que é a palavra, né? Tanto pessoas pretas quanto pessoas brancas. Acho que não pessoas pretas resgatando esse histórico, né? E quanto pessoas brancas buscar e questionar. É isso mesmo? Deixa eu entender de novo. Não tá estranha essa história? Não é possível. Em todos os lugares que a gente vai, a grande parte das pessoas que estão servindo são pessoas pretas, os nossos governantes são pessoas brancas, não tem ações sociais, não tem ações políticas. Que história estranha é essa, né? Então acho que a gente tem que questionar, a gente tem que começar a questionar e cada vez mais ter esse papel antirracista, né? Que é tão necessário para a gente transformar essa sociedade que a gente vive, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Tem duas coisas importantes falar disso aí. A primeira, eu sempre tenho falado lá na universidade, porque agora, de uns anos para cá, aparece muito aluno na sala dela e fala assim: professor, eu sou conservador. Aí eu falo para eles assim: você é conservador, o conservador quer conservar, né? Ele quer conservar uma sociedade, a sociedade tem racismo, a sociedade tem desigualdade social, tem machismo,
tem violência contra a mulher, tem violência contra a juventude negra, genocídio. É isso que você quer conservar? Eu tenho feito essa, como a Marta está dizendo, jogando essa pergunta de volta para as pessoas. Então é muito simples, essa sociedade está aí, a gente vai conservar isso? Como que você pode ser conservador? Como que você pode querer conservar um modelo de sociedade baseado na colonialidade que quer nos matar, que o projeto é nos matar? Quer matar o candomblessista, quer matar a mulher, quer matar o negro, quer matar a LGBT, quer matar o pobre, quer matar o indígena. É isso que esse projeto da colonialidade quer. Que a gente quer defender esse projeto. Então, assim, se você quer ir para uma escolha suicida, porque é isso. Quando a gente, que somos periféricos, resolvemos, por alguma razão, ter adesão a um projeto de colonialidade, você está, na verdade, fazendo uma escolha suicida, porque esse projeto pretende, né, prever, assim, projeta a sua morte. Então a gente precisa ter isso muito claro. Independente do partido político, independente de qualquer coisa. Está falando de modelo civilizatório que nos quer morto. Né? E é isso, assim. Tem uma coisa que eu sempre repito, as meninas, sabe? Que assim, o Deleuze fala da ideia do destino e do antidestino. Deleuze fala assim, uma pessoa, o destino dela é determinado por duas coisas, onde ela nasce e a família que ela nasce. E aí, assim, nossa família e o lugar, a periferia que a gente tem, o destino é a morte. E o que a gente faz, quando uma pessoa dessa vai resolver fazer mestrado, vai ser escritora, vai ser, enfim, articuladora, ela está fazendo um projeto pessoal de antidestino. E que a gente já entendeu que individualmente é muito mais difícil. Daí, os africanos que lá atrás faziam rede de solidariedade, né, para poder viver isso. Então, esse é o processo. Um outro processo muito importante, que é a segunda coisa, rapidinho, que é assim, a periferia, a colonialidade nos forjou do trauma. Então, quando a gente faz estudos de decolonialidade, quando a gente faz esses estudos que a Marta apresenta, a Juliana, na verdade, e o nosso grupo tem cada dia virado mais isso, é um processo de cura coletiva. A gente, no grupo de pesquisa hoje, a gente reúne lá um grupão lá, às quartas-feiras à noite, e a gente já combina assim, é quarta-feira à noite, é cansativo. Essa menina aqui pega não sei quantos anos para chegar na escola e voltar para o grupo de pesquisa. Vamos rapidinho, de 7 a 8h30. A gente tem saído lá 10h30 da noite, porque é esse processo de cura. A gente vai botando para fora, vai absorvendo coisas novas, vai entendendo. E aí quando a gente vê, a gente sai dali, não só com uma perspectiva metodológica para a próxima pesquisa, mas mesmo com um processo de compreensão de si próprio. Falar, eu estudo histórias indígenas, estudo histórias africanas numa periferia, isso não é gratuito. Isso é uma escolha política mesmo que eu estou fazendo, no sentido, então assim, como diz o Nego Bispo, a decolonialidade, ela não é só uma escolha teórica, metodológica, esquece isso. A decolonialidade é um posicionamento político. A gente precisa viver esse processo de rompimento com a colonialidade. E aí cada um vai viver isso dentro dos seus processos. Então a gente tem vivido isso lá na pele, na universidade e fora da universidade. Porque a gente tem feito, inclusive, movimentos muito importantes de derrubar mesmo esses pendões que ainda existem na universidade. Falar, isso não serve, isso pra gente não presta. Então assim, chegar lá, a gente tem uma série de processos, inclusive um grupo de pesquisa. As pessoas falam assim, como é que faz para entrar no grupo de pesquisa? Não tem que fazer, é só vir. Até digo assim, é só chegar. Só chega, senta, pega o texto, lê, discute. Se não puder vir, fala o que é que a gente faz, porque não tem que ter, sabe, burocracia para receber os nossos, sabe? Porque assim, porque a gente tinha, por exemplo, eu sou estudante de graduação dos anos 90, era uma burocracia para entrar no grupo pesquisador, no professor, tinha que não sei quanto tempo, porque eu não era deles, eu não fazia parte deles. Então eu tinha que passar por um ritual, né? Eu até compreendo isso. Então assim, no nosso grupo de pesquisa, todo mundo que a Marta veio de outro grupo, a Priscila que chegou depois, falou, mas é assim mesmo, não tem nada, é só vir. E quando não puder mais vir também, tudo bem, vai, sai. Até hoje a Juliana estava falando, nossa, tem umas pessoas no grupo que nunca mais vieram. Eu falei, mas quando elas puderem, elas vão voltar. Aí vai excluir. Não exclui, deixa lá. Né? É bom que elas vão vendo ali o que está acontecendo, uma hora elas vêm, entendeu? Sim. Então esse é um processo. Maravilhoso, né, Alson? Bem,
Gente, estamos encerrando. Não me deixa no vácuo, pelo amor de Deus. Estamos encerrando, gente. Obrigada. A gente é preta, deve ficar vermelha, né? Dá pra fazer as piadinhas. Bem, queria muito agradecer a presença de vocês, a troca, compartilhar o conhecimento de vocês. Eu acho que toda vez que a gente tem acesso a obras como essa, a estudos como esse, a gente aprende sobre a gente. A gente não aprende sobre o outro, aprende sobre a gente. E isso independente da cor da pele. A gente está falando do Brasil e de como se constituiu os alicerces desse país, né? Eu queria que vocês, né, dessem a palavra final aqui, falassem dos próximos projetos de vocês, o que a gente tem que ficar atentos, falar também das redes sociais de vocês, como as pessoas encontram vocês, como que elas adquirem o livro também, os livros, né? E uma última pergunta, além dessas... Opa! Tudo bem aí? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Só não estraga a cerveja. Só não estraga a cerveja, porque tá muito quente, por favor. E daí, emendando todas essas perguntas que eu fiz pra vocês, eu queria saber o que transformou vocês, né? Fazendo esse... Opa, gente do céu. É assim. Tem uma energia aqui. Pensando, né, na obra, no se debruçar, no conhecer, o que vocês mudaram, né? Depois dessa obra toda, dessas conversas todas, reflexões, quem são vocês hoje a partir dessa obra? Profundo, hein? Profundo. Falei que a energia estava... Bom, é difícil, né, para responder assim, mas eu vou começar pelas redes, né? Mais fácil. Tenho algumas, quem tiver interesse, eu tenho alguns artigos publicados. Nesse momento eu estou doutoranda da Unicamp. Quando você falou de Campinas, veio uma memória aí, né? do que estar naquele espaço. Não é uma tarefa fácil, né? Tá dentro... As pessoas me perguntavam tudo, menos se eu era estudante, me perguntavam se eu trabalhava lá, se eu era da extensão, né? Enfim. Né? Então, estou doutorando na Unicamp, aprofundando essa pesquisa, agora tentando compreender que existe uma epistemologia nesse espaço do terreiro. Então, tem alguns artigos publicados, além do livro e do artigo que está no livro Baixada Negra. E aí, estou no Instagram, como Marta Ferreira do Oxum, tem um canal no YouTube também. E no terreiro a gente faz um movimento, que acabou de acontecer agora no dia 12, que é o Encontro das Culturas de Axé. E a gente também tem um perfil no Instagram. E lá, do período da pandemia, nós fizemos, que foi uma loucura, né? 2 meses de live. E a gente tem... tu ri porque foi uma loucura, né? Toda semana. Então, a gente teve a oportunidade, por ser online, de convidar vários parceiros que moram em outro estado, que moram próximo também, né? Então, tá tudo salvo lá no Instagram, Encontro das Culturas de Axé. A gente tem aqui em Paraty, em fevereiro, e é mediado principalmente pela Ocipoliana de Ayá, Ociela Axé da casa, a festa de Iemanjá, que não é só a entrega do balaio ritualístico de Iemanjá, mas tem sempre um desdobramento cultural. E aí, tanto no Encontro das Culturas de Axé, como na festa de Iemanjá, em Paraty, essa parte cultural e festiva, ela tem muito a ver com os nossos saberes de terreiro. Então, também tem uma página, se vocês quiserem acessar, para perceber como é o movimento, né, da gente estar abrindo as portas do Axé. Então, eu acho que o movimento da pesquisa fez isso também, fez a gente compreender, e aí eu falo a gente... Porque eu estou dentro de uma casa, a gente é um corpo só, é uma família. Então a gente percebeu o quão potente é esse terreno, né? E como a gente precisa cada vez mais abrir as portas para ressignificar o que as pessoas entendem enquanto candomblés, o que entende enquanto religiosidade de matriz africana. E isso a gente aprende com as crianças. Um filho da casa de 9 anos, que ele sofreu um racismo religioso na escola, o movimento que ele fez foi: eu quero gravar um vídeo e explicar o que é candomblé. Porque o meu amigo fez isso comigo porque ele não sabe o que é candomblé.
e pediu à mãe para botar nas redes sociais. Olha a potência da ação dessa criança. Então, acho que essa transformação da gente abrir as portas do terreiro, né, e mostrar qual é a nossa potência, quais são os nossos significados e ressignificados. E quero agradecer a toda a organização, agradecer a mediação também. Muito feliz de estar nesse espaço, de estar nesse evento, né, que é ainda mais com a temática, né, em homenagem a Maria Firmina, acho que é uma ancestral nossa. Então, acho que é extremamente significativo. Sempre vi a Flip como alguém que está assistindo e frequentava casas poéticas negras, então está aqui nesse espaço, divulgando a pesquisa, divulgando o livro, junto com um grupo de pesquisa, junto com a IA, que eu conhecia de nome. Meu pai de santo chegou em casa falando muito bem, e a gente só falando virtualmente. Então é uma honra estar nesse espaço, fico muito feliz. Obrigada. Sempre difícil, viu? Mas, pessoal, é agradecer, gente, por estar aqui. Essa troca, né? Esse aprendizado, esse compartilhamento. Muita gratidão, meu modo pé profundo de estar aqui num espaço como esse, podendo estar pré-lançando um livro e me remetendo à sua pergunta tão difícil, mas já buscando também aquilo que foi falado aqui. Foi um movimento de cura. Colocar esse livro pra fora. Ixi, lá vai chorando. Consegui Iemanjá. Olha o estereótipo da filha de Iemanjá. Olha, ruim, não façam isso, não façam isso. Foi um movimento de cura, assim. E a troca com o Ranieri, que foi um menino de Logoedé, que ilustrou esse livro, ele relata a mesma coisa, né, nos nossos diálogos, nas nossas conversas. Eu ia passando as imagens para ele, as poesias, e no final ele disse: trocar isso, ilustrar esse livro foi um movimento de cura. Foi em plena pandemia, no meio da pandemia, assim, e foi muito curar, mas curar não só, né, vem de um lugar lá de trás. Eu acho que foi isso, a gente está sempre xirê nessa roda, nesse movimento, esse voltar para trás, né, o Sankofa que foi falado aqui, voltar para trás, olhar e, enfim, fazer essa roda girar e colocar isso para fora. E sei que não vai ser o último, porque ele acionou justamente esse lugar, né, de fala, dessa narrativa que é umbilical e é de dentro. Então, eu tenho um segundo livro já engatilhado, que é um livro, são narrativas, são contos, né? E é isso. Então, um livro que foi ilustrado, dialogado, eu falo desse livro como um ebó mesmo, é uma oferta, é um ebó que reúne minhas experiências, reúne a minha percepção, né? Reúne esse saber, reúne esse sagrado. Então, um ebó ofertado para vocês, e que eu estou muito feliz de poder estar aqui em Paraty. O livro só vai ser lançado oficialmente no dia 7, lá em Aracaju. Eu acho que é porque tinha que ser mesmo, a gente rodou, correu, não deu certo, né? Mas quando a gente diz não deu certo, deu tudo certo. Vai ser lançado em Aracaju, mas eu estou aqui pré-lançando, ofertando já, isso é bom. E vai estar nas redes, né? Foi uma produção independente, é uma editora lá, sergipana, Infographics, e a gente espera que ele abra, como água, é aquele deságue, né, onde tiver que, esse rio tiver que correr, esse mar tiver que expandir. Então, minhas redes sociais, Marta_Salles, eu coordeno, como eu falei no início, a Casa de Mar, o Espaço de Arte, Cultura e Educação Omiró, Casa de Mar. Dentro da Casa de Mar nós temos 4 projetos, que é experiências, na verdade. É o Casa de Mar, vai à escola, que é uma experiência de ir à escola também, dentro dessa perspectiva de levar essas temáticas que são tão espinhosas, tão difíceis, dialogar dentro da escola a partir desse lugar também de quem nós somos. Provocar também reflexões, enfim. O Mulheres de Mar, que é um projeto com mulheres e para mulheres, também trazendo reflexões, demandas, enfim, diálogos com mulheres. Nós estamos numa comunidade ribeirinha, né, formada por pescadores e marisqueiras, e mulheres também, população ribeirinha, população de axé também. Nós ficamos à beira do rio Vaza Barris,
um rio que faz, né, interseção lá com o mar, é uma barra, na verdade. É um encontro de rio e mar. O povoado Areia Branca é uma zona periférica, embora dentro da zona sul da capital, mas é uma zona periférica, é um povoado. E é um povoado ribeirinho, um povoado de pescadores, que historicamente, se a gente for para trás, ele tem uma interseção ali de população negra e população indígena. Fortemente, Sergipe também é marcado pela população indígena, exterminada, fortemente exterminada, mas é marcado por isso. Temos o Cine Miró, que é um projeto que trabalha com a linguagem audiovisual, também trazendo a temática do povo do terreiro, da população indígena, enfim, todo esse recorte. E a nossa festa de mar, que a gente realiza também em fevereiro, e aí a gente intersecciona e dialoga muito fortemente com o que é feito aqui em Paraty. Essa troca é muito bacana, porque não é só uma festa, né? Também uma oferta para Iemanjá, do ponto de vista, a gente dialoga sobre a questão ambiental, a importância de falar disso a partir de quem nós somos, né? Para que não seja aquele velho tiro no pé. Então é falar de dentro também dessa questão do racismo ambiental, dentro dessa comunidade que nós pertencemos, enfim. E também realizamos isso em fevereiro. E traz um contexto também cultural. O samba de coco, que é muito forte na região, a gente traz o samba de coco, né, de Sergipe para dentro dessa festa, enfim, essa troca. E é isso, a gente está sempre em movimento. Casa de Mar é a Casa de Mar, né, @acasademar no Instagram. E o livro vai estar à venda também, né, dentro dessas redes sociais que a gente tem. Obrigada, Axé. E muito obrigada por tudo mesmo, pela acolhida, por tudo. Bom, eu quero agradecer também o convite das Casas Negras, Poéticas Negras, agradecer a mediação, agradecer os colegas, o convite, a Poliana que está aqui, né, que é uma querida sempre conosco. Falar do próximo projeto ali, ó. Não, fala não. Nem vou começar, porque é tanta coisa. Mas tem um projeto que é muito interessante, que eu estou agora, escrevendo, que é a biografia de um rio. Porque a gente está sempre, tem lutado, há 20 anos estou estudando, para romper com o eurocentrismo. Aí quando eu achei que eu estava assim, bem na fita, fazendo isso aqui, aí vem o Krenak, o Diego Bicho, falando, não, a gente tem que romper com o humanocentrismo, que a natureza está aí, ela fala, ela pensa, ela nos ensina, né? E a gente precisa ouvir a árvore, a pedra, né? E aí o Candomblé é maravilhoso, porque, né, outro dia até alguém falou assim, mas a pedra, eu falei, essa moça aqui conversa com a pedra hoje, deve ter conversado hoje, ela conversei, aí o menino falou assim, mas como, professor, a pedra? Eu falei, é isso, então assim, há entes não humanos que também pensam, elaboram e nos ensinam diariamente. A gente que às vezes é estúpido não quer aprender com eles, né? Isso está lá na obra do Krenak. Então, diante disso, dessa provocação filosófica, eu tenho me proposto a escrever a biografia de um rio, né? Então, esse rio, como que a vida desse rio, e ele vai ao longo de milhões de anos, porque nós, né, seres humanos, o Rio Iguaçu, que é o principal rio lá da Baixada Fluminense. Então ele vem se formando já há milhares e milhares de anos. E ele vem assim, se relacionando com os humanos, desde os sambaqueiros, os tupinambás, os africanos, até a gente. É muito interessante, porque, por exemplo, os sambaqueiros tratavam o rio como um ente pensante, e o rio dava peixe, dava comida, dava essas coisas para ele. Hoje, a cidade do Duque de Caxias, Belfor Roxo, joga o esgoto no rio. Aí o rio devolve doença, mau cheiro, né? Água parada. Então é muito interessante pensar, né, como que o rio vai se relacionando com os seres humanos a partir da nossa capacidade também de elaborar e reelaborar os seus ensinamentos, ou simplesmente, né, tratar o rio também com a estupidez, vai receber de volta a estupidez. Então é muito interessante pensar isso. No carro conversando com a Juliana, mas isso está mexendo muito com a minha cabeça e tal. E aí é isso, assim, hoje eu estou já interessado em pensar também em como o humanocêntrico precisa ser questionado e repensado do ponto de vista filosófico, inclusive do ponto de vista das periferias, porque as periferias talvez sejam os principais guardiões dos resquícios da capacidade de ouvir e escutar os entes não humanos. Não só através do candomblé, mas através dos quitais, através dos festejos, dos foguedos, das conversas de botecos, né? Isso tudo está muito presente nas periferias. Então eu tenho estado com muito interessado nessa escuta
nessa periferia onde eu vivo, eu trabalho, eu penso, para poder daí a gente pensar um pouco como é capaz de dialogar e aprender com os entes não humanos. No último grupo a pessoa falou assim, não, professor, então você vai estudar Oxum? Eu falei, não é estudar Oxum, é estudar o Rio. Até poderia fazer uma tese inteira, até tem uma aluna agora estudando, né, a Isa Santos está estudando Oxum, né, as representações artísticas a partir de Oxum, lá na Baixada Fluminense. Eu não tenho dúvida, vai ser uma dissertação muito bonita e muito instigante, mas assim, não é isso, é mesmo a natureza como um ente capaz de pensar, de filosofar e de nos ensinar, né? E a gente precisa pensar e repensar a nossa capacidade de aprender com aqueles que não são humanos também. Ainda temos essa chance, né? Antes que a gente destrua tudo, né? E eu acho que a gente tem ainda como adiar o fim do mundo, né? Parafraseando lá o Krenar. Tá bom? Eu não vou falar que tem filme, tem peça de teatro, tem roteiro, tem muita coisa. Karad, eu queria saber a pergunta. Qual é o Nelson de hoje, depois de ter feito esse livro? O Nelson de hoje é o Nelson muito mais chorão, né? Todo grupo de pesquisa eu choro. Tem uma história muito engraçada, porque eu fiquei fora do Brasil de 2009 a 2014, 2015. Né? E antes de sair do Brasil, eu fiz um movimento para salvar uns patrimônios lá na Baixada, deitei na rua, não sei o quê. Aí no primeiro dia de aula da UERJ, eu fui fazer um grupo, um estudo de campo. Aí cheguei num lugar, porque eu estava destruindo uma igreja colonial lá. Aí eu, estando aula, eu comecei a chorar, né? Aí tinha uma aluna que falava assim, uma aluna que agora é do nosso grupo, que é Diana, falou assim, cara, toda vez que esse professor tá chorando, né? Aí agora no último grupo de pesquisa, ela falou, tu tá chorando de novo, cara. Então acho que depois desses livros, porque tem uma coisa muito bacana nesse livro Baixada Negra, que assim, como eu falei no início, nós temos, esse é o 17º livro do grupo, né? Dessas 42 pessoas que formam o grupo de pesquisa, extensão cultural, nós temos 17 livros publicados. Só que esse livro, ele é um livro coletivo, é um livro que todos participam, quase todos, né? Pelo menos a primeira geração, vamos dizer assim, do grupo de pesquisa. Então é muito emocionante, assim, para mim. E assim, até ontem a Eliana estava me perguntando, assim, quase numa sessão psicanalítica, assim, qual é o seu próximo sonho? E eu falei para ela, não sei, eu vou pensar, né? Acho que o meu próximo sonho hoje é ver essa galera na universidade, dando aula comigo, assim, tô criando lá no minha unidade um curso de História e de Cinema, né? O curso de Cinema tem um outro grupo de professores que estou criando, o curso de História eu estou muito envolvido, assim, e criando um curso de doutorado, porque o programa só tinha mestrado, agora vai ter doutorado. Então, assim, ver as pessoas chegando das periferias, até falo com a Eliana, assim, a gente tem que colocar assim, Nielson nasceu na Vila Paulino, que eu falo Belfort Roxo, mas quando eu falo Vila Paulino, alguém sabe, fica com medo de mim. Porque a Vila Paulina realmente é muito barra pesada. Aí o outro mora no morro, não sei do que. Tem várias piadas. Doutor, nasci em São Leopoldo. Porque tem uma vez um dos nossos colegas foi lá na... Para vocês verem como que o negócio é brabo lá na Baixada. Um colega foi no médico, o médico falou assim, não, querido, você não tem que evitar poeira. Ele falou, mas eu moro em São Leopoldo, não tem como não evitar poeira, eu moro na poeira. Entendeu? Não tem nada. Então é muito isso, assim. E aí a gente vai vendo essa galera desses rincões mesmo, construindo antidestino, e aí vira doutoranda da Unicamp, né? Doutoranda da UF, doutora, professora. Aí tá a galera que tá indo fazer estágio no exterior e volta, né? Então, assim, isso é um sonho realizado, assim, né? E aí é isso, assim, eu me sinto muito privilegiado de estar ali vivendo e com essas 42 pessoas, agora vai chegar mais quantos? Não perdi a conta, né? Nas bolsistas. Porque eu fiz um projeto agora, muito loucura isso, né? Um projeto que tem 12 bolsistas, né? E aí, assim, é um trabalho, né? Assim, insano. A Eliana agora é vice-líder do grupo de pesquisa, está trabalhando mais do que eu. Mas assim, é insano, mas são 12 pessoas, são 12 potências, entendeu? Que a gente está ali, que vai. Agora tem 4 que é da ensino médio, né? Tem 4 meninos do ensino médio, sabe? Estão chegando assim. E aí tem uma parada assim, é o que o texto que ela, doutoranda, está lendo, o menino do ensino médio vai ler. Não tem diferença. E aí é assim, esses meninos lá na frente vai ver o que vai dar. Às vezes o cara não. Então pra mim é isso, isso. Eu fico muito emocionado mesmo. Por isso que eu falo, eu saí muito chorando desse livro aí.
a minha fala ia muito de encontro ao que o Niel, né, falou agora, porque eu sou muito fruto desse movimento que ele vem fazendo. Eu conheci o Niel, estava no primeiro período da graduação. Eu estava no Canadá. Exatamente. E assim, sem uma perspectiva, né, do lugar de onde eu venho, são poucas as pessoas que conseguem de fato, né, chegar numa universidade pública, chegar na pós-graduação, né, e esse movimento é muito intenso, de várias pessoas estarem conseguindo estar nesses lugares. Então é uma sensação de pertencimento. Esse lugar também é meu, esse lugar também é nosso, né? E eu acho que hoje a minha visão, a minha perspectiva é de que cabem mais pessoas nesse lugar, né? Se eu estou aqui, outras pessoas também podem estar, e outras pessoas da periferia, pessoas negras. Então acho que esse é o nosso sonho hoje, né? E enquanto professora, né, da escola pública, eu bato muito nessa tecla, que não basta a gente só ser contra o racismo, a gente tem que ser antirracista o tempo inteiro. A gente tem que o tempo inteiro ver, reconhecer os privilégios que a gente tem, né, e ser antirracista. Porque aquelas crianças que estão ali hoje também são as potências. E o que Nielson fez por mim, esse grupo fez por mim, porque não é só o Nielson, é uma coletividade incrível. Um lê o texto do outro, um vai orientando o outro. Então, assim, quando alguém passa no mestrado, no doutorado, é uma felicidade muito grande, coletiva. A gente realmente comemora, vibra. Então, a minha visão hoje de mundo é que existe lugar para outras pessoas. Esses meus alunos, majoritariamente negros, eu falo para eles o tempo inteiro: vocês são sujeitos históricos, tem lugar para vocês também. Então, acho que é esse movimento que vai mudando completamente a nossa cabeça e a nossa sociedade. Obrigada, Juliana. Bom, gente, fechando, né, esse pessoal me emociona sempre, mas eu quero agradecer muito, dizer que eu estou muito, muito feliz, né, de participar desse movimento que foi o livro Baixada Negra. Essa pergunta aqui também para mim é bem assim, profunda mesmo, né? Nossa, profunda, porque a gente, quando foi fazer o registro, né, fazer o prefácio do livro, né, e Nielson conversando e pensando um pouco dessa trajetória, e repensando um pouco do que a gente passou, né, a gente pontuou aqui muito essa questão desse crescimento na universidade, mas é porque para a gente da periferia, né, e de como já foi colocado aqui, esse movimento foi um movimento importantíssimo de mobilidade social, né? Então a gente gosta de frisar isso. Para a gente isso tem um impacto quando a gente fala para os nossos alunos as possibilidades, quando eles conversam e veem a gente viajando, né, fazendo, como a gente fala aqui brincando, vamos fazer um vídeo, porque isso para eles tem uma outra referência, né? Mas para além disso, eu fico pensando que todo essa trajetória, né, e a minha trajetória está muito ligada principalmente aos primeiros estudos que eu começo na Baixada sobre escravidão e como que eles caminham para pensar a produção e o crescimento de pesquisas, né, no que eu estou chamando ali de culturas afro-brasileiras, como que isso vai crescendo no território. Isso que eu chamei a atenção aqui dessa disputa de memória, isso me transformou muito, né? Me transformou enquanto mulher, me transformou enquanto mãe. Então hoje eu sou mãe da Lívia, que tem 12 anos, né, uma adolescente, e que vive nesse mesmo território, que convive. Então isso mexe comigo, a forma como eu vou pensar, né, a relação e a educação com ela, porque eu acho que a resposta da Marta, quando ela vai falar lá no início, né, sobre o quanto a gente foi educado, formado dentro de uma orientação colonial, e a gente agora está nesse movimento, né, de entender e aprender. Eu acho que o primeiro movimento é esse, aceitar e aprender, né? Então esse processo de cura, ele dói, né? Você tem que mexer mesmo na ferida. Eu acho que esse é um movimento que a gente tem que aceitar de cara, tem que falar. Então acho que isso me transformou enquanto pessoa, enquanto principalmente professora, né? A gente fala, a gente não vai ignorar, não vai tornar como brincadeira, não vai achar, tem que mexer mesmo, né? Então acho que isso é um grande passo. E aí, pensando nos projetos futuros, o meu movimento agora de pesquisa, né, pós-doutorado, é identificar especialmente com o campo do patrimônio, com o impacto dessas pesquisas, dessas produções na Baixada Fluminense, no sentido de construção de identidade. Porque a ideia é essa, essas memórias, essas produções, elas promovem identidade, elas mexem com as pessoas
E não canso de dizer, né, como a Jamanda fala, muitas histórias importam, né? E elas importam muito. E a gente chora junto. Ontem eu cheguei em casa falando isso, vai ser muito rápido, mas cheguei em casa falando isso, que a gente estava lá no Sambaqui, né, o Nielson lá medindo, tentando pensar como conseguir dinheiro para preservar aquele espaço, aquele território. E aí o senhor vira para ele e fala assim, mas o que é essa conchinha? Né? E aí ele parou tudo e deu uma aula, e foi isso. E aquele senhor queria saber a história do território, as pessoas querem saber. Quando eu comecei a pensar, e ele falou, o que é essa conchinha? Ele vai falar o que era o Sambaqui, o que isso significa em Tupi, né? Que são os povos da concha, ele vai contando tudo, né? Com tanto. E eu olhava aquilo ali, e aquilo ali realmente fazia muito sentido para mim, de entender o porquê que eu estou nesse grupo, porquê que para mim é importante, né? Qual o sentido de ser historiadora e qual o sentido de fazer essa história? Que história que eu quero contar? Então isso me fez chegar em casa emocionada, como eu sempre chego, né? E entender que quando a gente está olhando para aquele território, que é um espaço de muita pobreza, gente, a gente está falando, né, de uma região que, como já foi colocado, né, as pessoas, quando param, elas descobrem que tem história, que tem resistência, que tem potência, isso fortalece identidades, desconstrói patrimônios. Então, o meu entendimento agora é saber qual é o impacto disso, como que isso está chegando em outros lugares e quais patrimônios estão sendo disputados. Essa é a minha pesquisa. Né? Enquanto rede social, só para falar do livro, a gente tem um grupo de pesquisa, né? O Instagram do grupo de pesquisa A Cor da Baixada. Então é grupo de pesquisa e extensão cultural A Cor da Baixada. Então lá no Instagram tá GPEC _ A Cor da Baixada, né? Então dá para poder nos encontrar, e quem tiver interesse, né, pode falar conosco. Fala, Mar. Vai estar na livraria Muvuca. E vai estar disponível também na livraria Muvuca, aqui durante, né, o evento da Flip. Gente, muito obrigada. Gina. Oi. Acabei esquecendo. Eu trouxe, é simbólico, mas é para deixar com a Casa Poéticas Negras um quadro, um trecho só dos meus poemas. É só um trecho, tá? Meu lugar é onde me reconheço e encontro meus ancestrais. É o lugar da trincheira, na luta, labuta. O meu lugar, não me diga qual é se nunca esteve por lá. No meu lugar, só eu sei como chegar. Obrigada, Iá. Muito lindo, gente. Olha que lindo. Lindo. Iá. Muito obrigada pelo carinho. É uma honra ter vocês aqui. Eu acho que cada vez, como eu falei, cada vez que a gente tem uma roda dessa potente, a gente aprende muito, a gente se vê também nessas histórias, a gente se reconhece nessas histórias. Convido já, a gente sabe que aqui também é um espaço de resistência. Ano que vem tem Flip de novo. E ano que vem tem Casas Poéticas na Flip de novo. Então tragam as novas obras, a gente quer compartilhar, quer aquilombar-se, né? Eu acho que é isso, né? Vocês estão se acolomando nos espaços de vocês, aqui também é um espaço para isso. Então sintam-se à vontade sempre, sentem muito bem-vindos. Muito obrigada pela troca, por compartilharem com a gente. E, gente, sigam, comprem o livro, comprem os livros, né? Porque está falando da gente mesmo, quanto brasileiros, como pessoas pretas e indígenas, povos originários como um todo. Muito obrigada, viu? Eu sou péssimo comunicador, né? Acabou, tchau. Tchau, pessoal, galerinha do seu canal. Tchau, galerinha. Vamos tirar a foto, gente? Vamos.